Ok, irmãos, então vamos abrir Gênesis 3. Hoje a gente vai ver os versos de 16 a 19, mas eu vou mencionar outras partes de Gênesis 3, tá? Nós estamos tendo uma série de estudos aqui sobre a família, então nós vamos falar sobre esse tema, tá? Da família. Hoje, em especial, nós vamos falar sobre o problema da família, tá? Então, Gênesis 3, vamos começar aí com o verso 16. E aí você deixa sua Bíblia aberta ou vai tomando notas. À medida que a gente for fazendo a exposição, nós vamos olhando o restante dos versículos, tá bom? Diz assim a palavra de Deus. A mulher, Deus declarou, multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento você dará à luz filhos. Seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. Até aí, vamos orar nesse momento. Ore comigo. Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado porque ela nos alimenta, ela nos direciona, ela nos faz conhecer, Senhor Deus, o que é certo, ela nos faz conhecer ao Senhor, ela transforma o nosso ser, nos faz Te amar e amar as coisas do Senhor. Quero Te pedir que a Tua palavra possa, essa noite, abençoar os meus irmãos, possa produzir transformação na vida deles, que o Senhor possa, Senhor Deus, realmente abençoar as famílias representadas, ó Deus, aqui nessa live com mais conhecimento do Senhor, com mais amor pelo Senhor, com mais conhecimento acerca de si mesmo, de quem são, do que precisa ser mudado e com o poder do Teu Espírito para operar as mudanças necessárias. Eu Te peço tudo isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Ok, meus irmãos. Na semana passada, a gente viu qual era o projeto inicial de Deus, né? Nós vimos os propósitos de Deus para a família. E aí nós vimos pelo menos 4 propósitos. A família, ela deveria representar a Deus no mundo. Homem e mulher foram criados à imagem de Deus, imagem e semelhança de Deus. E eles deveriam, assim, na sua vida, nos seus relacionamentos, no seu lar, representar a Deus no mundo, né? Através do domínio, através de multiplicar-se, etc. Então, a gente questionou como é que sua família tem representado a Deus nesse mundo. Será que por meio das ações de vocês, da vida de vocês em família, vocês têm mostrado um Deus que mais parece um Deus caótico do que um Deus de harmonia, um Deus irado, um Deus sem paz, né? Um Deus que só pensa em si mesmo, que não se importa com os outros, com a sua criação, com os filhos, né? Como é que sua família tem representado a Deus? O segundo propósito foi que a família deveria ser um ambiente de comunhão. Então, esse ambiente de comunhão, todos juntos, compartilhando ali a vida, compartilhando as coisas, compartilhando os sonhos, né? Como é que tem sido aí na sua família, no seu lar? Tem sido esse ambiente de comunhão projetado por Deus? A gente viu também que um outro propósito é que a família fosse um ambiente de auxílio mútuo. E aí a gente pergunta também, a sua família tem sido esse ambiente de comunhão e de auxílio ou tem sido mais um ambiente de competição, de conflito, um ambiente de sacrifício mútuo, um se sacrificando pelo outro, pelo bem do outro, ou é cada um por si e Deus por todos, né? Como é que tem sido aí no seu lar? E por fim a gente tinha visto também que a família deveria ser um ambiente de intimidade, né? Um ambiente seguro para que os membros da família pudessem se abrir, se expor, desabafar, compartilhar, amar, se doar um pelo outro. Como é que tem sido sua família? Esses propósitos têm estado presentes no seu lar, presentes na sua casa? Ou tem sido um ambiente de distanciamento, um ambiente de silêncio, porque qualquer faíscazinha, né, tudo pode explodir. Então, isso daqui que a gente viu é o ideal de Deus, é o que Ele projetou para que a família fosse, né, homem e mulher na sua união diante do Senhor. A pergunta é, por que nossas famílias, em grande medida, não correspondem a esses ideais? Por que nossa família, em grande medida, não são assim? Exatamente por isso que a gente está vendo hoje Gênesis capítulo 3. Então, Gênesis 3 fala sobre a queda.
fala sobre a entrada do pecado no mundo. Então, logo no início, a gente vê o diálogo de Eva com a serpente, onde a serpente pergunta, né? Deus disse que você não podia comer de nada, né? E a Eva responde, não, né? Vocês podem comer de tudo. Dessa árvore que a gente não deveria comer e nem mesmo tocar nela, né? Do fruto dessa árvore, nem mesmo tocar nele. E aí a gente até comentou que esse acréscimo, Deus não tinha dito que não podia tocar, Deus disse que não podia comer, né? Mas esse acréscimo pode até ter sido o cuidado de Adão ao explicar a Eva a ordem de Deus sobre aquela árvore, né? Talvez ele tenha até acrescentado esse detalhe para mantê-la longe. E aí a gente vê a serpente colocando em dúvida a palavra de Deus, o mandamento de Deus. Ela diz, ela disse, se a gente comer a gente vai morrer. A serpente disse, não, vocês não vão morrer coisa nenhuma, né? É porque Deus sabe que no dia em que vocês comerem, na verdade o que vai acontecer é que vocês vão ser como Ele. Os olhos de vocês vão se abrir, né? Vocês vão ser conhecedores do bem e do mal, vocês vão ser autônomos, vocês vão ser lei para vocês mesmos, vocês não vão precisar mais perguntar para Deus o que pode, o que não pode, o que eu devo, o que eu não devo. Vocês é que vão decidir como conhecedores do bem e do mal, né? Enfim, então essa foi a tentação. A gente sabe o desfecho, né? Eva desobedeceu a Deus, comeu do fruto, deu ao seu marido, que por alguns indícios do texto parece indicar que ele estava ali ao lado dela, e os dois então caíram em pecado, em desobediência, a plena harmonia que havia entre aquele casal e o Deus que os vinha visitar no jardim, ela foi rompida. O que houve agora foi uma rebelião contra o Criador, né? Foi a desobediência contra aquele que só amou, só cuidou, deu tudo, supriu cada necessidade. O que nós vemos ali é o homem tentando usurpar um lugar que não era seu, querendo se tornar criador e não reconhecendo o seu lugar de criatura. Então, o pecado entra e o pecado então bagunça as relações. E aqui que está o problema, né? Por que as nossas famílias elas nem sempre conseguem expressar esses ideais de Deus da criação? Por causa do pecado, problema do pecado. E em especial as consequências do pecado. Então hoje nós vamos falar um pouco sobre isso. Nós vamos ver hoje 6 consequências do pecado que aparecem aqui no texto de Gênesis capítulo 3, tá? Não sei se a gente vai conseguir ver tudo isso hoje, mas se não for possível, a gente vê pelo menos 3, né? Deixa outras 3 para semana que vem. Mas vamos ver aí Gênesis 3, versos de 16 a 19. Vamos começar aqui por Gênesis 3, verso 16, só a primeira parte aqui. Então, em consequência do pecado, Deus trouxe uma palavra de juízo sobre o primeiro casal. Verso 16 começa dizendo: a mulher, Deus declarou. Então, que Deus disse a ela: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento você dará à luz filhos. Então, até aqui por enquanto, tá? Então, o que acontece aqui? Primeiro problema, a primeira consequência do pecado é que agora os filhos são gerados com sofrimento. O trabalho de gerar filhos aqui, por 2 vezes, é descrito como um trabalho doloroso, um trabalho que envolve sofrimento. Então, uma ênfase aqui no sofrimento relacionado à geração de filhos, né? Então, não é que antes não houvesse nenhum tipo de dor ou algo assim na geração de filhos. O texto diz que seriam aumentadas grandemente as dores. Então, por essa linguagem, pode sugerir que houvesse algum tipo ali de dor, né? Mas que fosse algo mais como uma espécie de desconforto momentâneo, algo breve, algo que não era algo plenamente suportável, né? Algo que não trazia nenhum tipo de consequência mais grave. Mas o fato é que agora gerar filhos, produzir filhos, cumprir o mandamento de multiplicar-se do capítulo 2, né, envolveria agora dor e sofrimento mais extremo, ok? Processo agora de produção familiar, reprodução familiar envolveria essas dificuldades e dores. Então, o que a gente vê também pelo progresso da revelação bíblica
é que não apenas gerar filhos é um processo doloroso, mas a própria educação dos filhos depois da queda se torna também um processo difícil, que envolve também dor, sofrimento, dificuldades. Então, o livro de Provérbios, por exemplo, ele vai falar muito sobre o pecado que está ligado ao coração da criança, né? E a criança ela não obedece naturalmente agora aos seus pais, exatamente por causa do pecado. Há ali essa semente de rebelião, essa semente de desobediência dentro, apegada, grudada ao coração da criança. E para discipliná-la agora, para colocá-la no caminho certo, o livro de Provérbios vai falar várias vezes sobre o papel da vara da disciplina, né, que é retomado também lá em Hebreus, quando vai falar que Deus ele disciplina, ele açoita os filhos a quem ele ama. E a Provérbios vai dizer que a vara da disciplina ela arrancará do coração da criança o pecado, a estutícia, a loucura, a tolice. Okay? Provérbios também vai falar muito sobre a tolice dos jovens. O tempo todo Provérbios vai falar: jovem, ouça os conselhos do seu pai, da sua mãe, ouça, para que você seja sábio, para que sua vida vá bem, para que você não seja um tolo. Então, não apenas na fase infantil, mas até mesmo na juventude, depois, o relacionamento, né, de instruir os filhos, de encaminhar os filhos de uma maneira boa, agradável, correta, diante do Senhor, de inculcar o temor do Senhor, seria um processo difícil, doloroso e que envolveria muitas dificuldades. A gente vê isso logo no início, na própria família do primeiro casal, Adão e Eva. Né? No capítulo 4, nós já vemos esses efeitos do pecado ali nos filhos de Adão e Eva, onde Caim mata o seu próprio irmão, tira a vida do seu irmão Abel. Então, criar filhos é difícil, é uma tarefa difícil, é uma tarefa que vai envolver em muitos momentos sofrimento, que vai envolver em muitos momentos aborrecimento, que vai envolver talvez lágrimas em muitos momentos, ok? Tudo isso em consequência do pecado, Criar filhos vai exigir de você doação, entrega mesmo, tá? Empenho mesmo. Você não dá para criar bons filhos tementes ao Senhor simplesmente colocando comida na mesa e simplesmente levando eles no domingo para a igreja e pagando uma boa escola para eles. Vai envolver sacrifício, vai envolver gastar tempo com eles, vai envolver ter conversas com eles, vai envolver observar, né, o que eles estão fazendo, o que se passa na mente deles, né, o que se passa no coração deles. Eu não consigo ver o coração, ok, mas a boca fala do que o coração está cheio, aquilo que ele diz, a forma como ele reage, as atitudes que ele tem, ela expressa algo acerca do seu coração. Vai envolver então muita determinação a criação de filhos. É mais difícil o processo por causa do pecado, ok? Agora, o problema também é que hoje em dia, principalmente na nossa era psicologizada, né, a gente tem também optado no modelo de criação dos nossos filhos pelo modelo da moda, pelo modelo da mídia, pelo modelo que está aí diante de nós, né? Então, qualquer expressão de pecado da criança, a gente já trata como, na verdade, um problema de saúde, né? Não, é porque ela é hiperativa, não, é porque tem déficit de atenção. E às vezes não é, né? Às vezes é simplesmente uma expressão do pecado. Não estou negando aqui que às vezes possa ser. Estou dizendo que a gente é muito rápido, muito precipitado em impor rótulos. E ao impor rótulos sobre os nossos filhos, a gente acaba retirando também a responsabilidade deles no processo. Porque a gente começa a olhar para eles como vítimas de uma doença e não como pecadores expressando o seu pecado. E aí você não disciplina uma vítima, você não disciplina alguém por estar gripado, né? Você disciplina por algo que a pessoa fez voluntariamente, de maneira errada, pecaminosa. Então, a gente muitas vezes lê a palavra de Deus, escuta o jeito de Deus da criação dos nossos filhos, esse jeito de estar junto, de ensinar, de ter tempo junto com eles, com a palavra de Deus, né? Ter momento de disciplina também, disciplina física inclusive, né? Que eu não estou falando de espancar,
Não, estou falando da disciplina física, da correção física, né? De uma chinelada no bumbum da criança, ou de uma cintada, né? Depois de mostrar ali para ela o que ela fez de errado, né? Qual foi o pecado dela, e depois de orar com ela e buscar realmente não apenas que ela mude um comportamento, mas que ela mude o coração dela, que ela saia da zona de perigo para onde o pecado a leva e seja introduzida novamente dentro do círculo da bênção do Senhor, do círculo da proteção do Senhor, como fala o David Tripp, né? Então, a criação de filhos agora vai ser um processo doloroso, que vai envolver muita dedicação, esforço, mas principalmente um processo onde eu tenho que trocar o meu jeito, às vezes o que eu herdei não, porque meus pais me criaram assim, eu vou dar essa educação, ou porque eu vi na televisão, na minha faculdade, ou seja lá onde for, que o processo tem que ser assim. Não, trocar o meu jeito pelo jeito de Deus, tá? Do jeito de Deus, muitas vezes a criança, né, ela vai ser rebelde, resistente. Imagina então do seu jeito qual é o resultado que vai dar no final. A gente ainda vai ter um momento em outra live para falar mais detidamente sobre esse tema da criação de filhos. Eu queria apenas aqui tocar nesse ponto de que é um processo que vai envolver dificuldade e sofrimento, tá bom? Agora, filhos são bênçãos do Senhor. Não é porque é um processo que envolve dificuldades e sofrimentos que a gente deva abandoná-lo por completo, que a gente deva se fechar para esse processo. Porque, na verdade, tudo na nossa vida, nesse mundo caído, vai envolver em alguma medida sofrimento, dor, dificuldade. E a gente não deixa de fazer muitas coisas por causa disso, tá? O trabalho que eu quero, a profissão que eu quero, se eu quero casar, se eu quero construir algo, tudo isso vai exigir de mim dedicação, esforço. E tudo isso, em alguma medida, também vai ter para mim algum tipo de retorno prazeroso. A imagem que a Bíblia dá sobre filhos, do Antigo ao Novo Testamento, é uma imagem de bênção, tá? Filhos são bênçãos que Deus nos dá. Gerá-los, criá-los, expressa algo acerca da imagem de Deus em nós. Aquele que nos criou e nos chama para ser filhos, também nos deu a condições de gerar e criar filhos, que serão os nossos filhos. Tá? E uma coisa interessante também é que quando nós temos filhos e a gente então se sacrifica e ama e está disposto a fazer realmente muitas coisas por eles, abrir mão de coisas a nosso respeito, sofrer por eles, por amor a eles, isso também nos mostra um pouquinho do que é Deus ser pai. Quando a gente tem filhos, a gente consegue ver um pouco melhor o tamanho do amor de Deus como pai, que olha para nós, olha para a nossa miséria, olha para o nosso pecado, né? Mesmo depois de alcançados, mesmo depois de trabalhar na nossa vida, Ele vê os momentos em que a gente às vezes vira as costas, desobedece, e ainda assim Ele nos ama, e ainda assim Ele deu o seu próprio filho, seu filho amado para morrer por nós. Então, ao olhar para os nossos filhos, pensar no sacrifício de Deus, do seu próprio filho, a gente começa a entender melhor, de maneira mais profunda, a grandiosidade do Evangelho, da boa notícia do amor de Deus por nós pecadores, tá? Então, filhos são bênçãos do Senhor, mas criá-los vai nos colocar num processo também de lutas e dificuldades, tá certo? Gerá-los e criá-los. Uma coisa que eu não falei aqui é que no nosso lar a gente tem 2 filhos, né? A gente tem o Jonas de 5 anos e a gente tem a Chloe de quase 1 ano e meio. E a gente teve 2 experiências, né, ao gerar esses filhos. O Jonas foi por meio de um parto normal e a Chloe foi por meio de um processo de cesariana. E nas 2 experiências, né, o sofrimento não foi evitado. Então, no parto normal, teve todo o sofrimento ali para realmente trazer a criança, né, ao mundo, que no caso da Aline foi até muito difícil, porque no final das contas ela teve que ser cortada, mesmo no parto normal. Então, a recuperação que a gente esperava que fosse mais rápida acabou sendo mais demorada por causa disso, dos pontos. E no caso da cesariana, o processo de trazer em si não foi tão doloroso, não foi doloroso, né? Ela foi anestesiada e tudo mais. Só que depois disso, na recuperação, vieram as dores. Então,
o homem ele tem tentado evitar esse sofrimento, né? Tentar desenvolver maneiras de evitar esse sofrimento, mas o sofrimento, a dor ainda estão presentes, não importa se você vai escolher o caminho do normal ou o caminho da cesariana, tá? Mas enfim, então, primeira consequência do pecado, a geração de filhos, a própria criação de filhos vai envolver dificuldades, dores e sofrimentos no processo. Mas segunda coisa, segunda consequência do pecado é que o pecado trouxe para as nossas famílias também um conflito conjugal, ok? E aí eu quero ler com vocês Gênesis 3, o versículo 16, agora o final do versículo 16, tá bom? Só o finalzinho, diz assim: seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. O desejo da mulher de Eva seria para o seu marido, e ele a dominaria. Vamos dar uma olhadinha nisso aqui. Há um paralelo linguístico, textual, entre o que foi dito de Deus aqui para Eva nesse momento e o que é dito de Deus para Caim no capítulo posterior, no capítulo 4, no verso 7. Olha o que o texto diz. Saiba que o pecado o ameaça à porta. Então o pecado aqui é descrito como se fosse um animal que está ali rondando a casa, né? Se você abrir a porta ali, ele está pronto. Imagina um leão pronto para pular em cima de você e te devorar. Então ele diz, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Então aqui as palavras que são utilizadas são as mesmas palavras que aparecem em Gênesis capítulo 3, verso 16. Olha o paralelo então. Eva tinha um desejo que se voltaria contra o seu marido. A palavra aqui, né? O seu desejo será para o seu marido, está traduzida assim. Ela também pode ser traduzida, essa expressão para, como contra o seu marido. Então ela tinha um desejo que se voltaria contra o seu marido. O pecado aqui em Gênesis 4, ele também possuía um desejo que se voltaria contra Caim, que buscava escravizar Caim, né? Ele disse, ele deseja conquistá-lo, tá? O marido de Eva, ele dominaria sobre ela. E aqui no texto de Gênesis 4, Caim deveria dominar sobre o pecado. Ele deveria usar todas as maneiras que ele pudesse para sujeitar aquele pecado, né? Para fazer com que aquele pecado não o vencesse, mas fosse dominado, escravizado por ele, ao invés de ele ser escravizado pelo pecado. Ok? Então o que nós temos aqui? O que nós temos aqui é a inversão daquela união profunda, da uma só carne que Deus havia intentado no projeto original. Então o que nós vemos aqui é a desarmonia e o conflito assumindo o lugar da harmonia que Deus criou, tá? Alguns entendem, portanto, que aqui nós temos dois problemas, né? Primeiro, a gente tem as mulheres aqui com uma luta interior, uma luta com o seu próprio desejo, um desejo por controle, né? Um desejo por ter a situação no seu poder, nas suas mãos, por dominar a situação. É muito interessante que lá em 1 Pedro capítulo 3 vai haver um paralelo ali com o temor, né? Esse desejo com o temor. Então, o que parece é que ela tenta fazer isso para adquirir algum tipo de segurança. Então, para ter segurança, ela tem agora um desejo de controlar as coisas, de dominar, de manipular o seu marido no seu relacionamento conjugal. Por outro lado, os homens também têm uma luta contra um tipo de liderança inadequada que surge a partir do pecado. Por um lado, nós vamos ter ou a omissão por parte do homem, que foi o que aconteceu com Adão. Nós ainda vamos ver um pouquinho mais adiante, tá? Isso daqui. Então, por um lado, você tem uma liderança inadequada porque ela é omissa, porque ela não assume sua responsabilidade. Por outro lado, o que você tem também é uma liderança autoritária, uma liderança que, ao invés de liderar em amor, em cuidado, ela lidera de maneira autoritária, de maneira dominadora, de maneira opressiva, ok? Então, tudo isso somado produz o quê?
uma guerra dentro do lar, conflito dentro do lar, exatamente por causa do pecado, trazendo essas disfunções nos nossos desejos, nas nossas atitudes. Então, conflito conjugal. E enquanto homens e mulheres não enxergarem os seus papéis e não assumirem esses papéis, não lutarem por se manter dentro dos seus papéis, o que vai haver dentro do lar vai ser uma guerra eterna, um conflito eterno. Isso não vai se resolver enquanto o homem não entender qual é o seu papel e assumir o seu papel, enquanto a mulher não entender qual é o seu papel e assumir o seu papel. Um vai ficar disputando com o outro por causa desses desejos pecaminosos, ao invés de um estar ajudando o outro, contribuindo com o outro, tá? Então, aqui eu não vou tomar muito tempo, porque a gente vai entrar na terceira consequência aqui, que é sobre o que Deus começa a dizer também para Adão. Então Deus, ele vai dizer aqui algumas coisas que estão envolvidas, que trarão consequências relacionadas com o pecado de Adão. Dá uma olhadinha no verso 17, Gênesis 3:17, só a primeira parte. Diz assim: e ao homem declarou, Deus declarou, visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse. Aí ele vai dizer, maldita é a terra, etc. A gente ainda vai ver essa parte, tá? Mas vamos começar aqui olhando para duas coisas interessantes. Primeira delas, Deus mostra que a liderança de Adão aqui se tornou uma liderança inadequada. A gente já falou na live anterior que o homem, o próprio fato dele ter sido criado primeiro, recebido as primeiras ordens, implicava, os autores do Novo Testamento entenderam aquilo como uma implicação de que ele deveria ser o líder no lar. Ele exerce primeiro essa função de liderança, nomeando as coisas. Ele nomeia os animais, por exemplo, e depois ele mesmo vai dar nome à sua esposa, que é um papel de autoridade e liderança, tá? Então, a sua liderança ela começa a ser inadequada aqui, Deus diz, porque ele deu ouvidos à sua mulher, né? É claro que aqui não é que os homens não devem dar ouvidos às suas esposas, não é isso. O problema aqui é dar ouvidos aos conselhos pecaminosos da sua esposa. Esse foi o problema de Adão, tá? Os homens eles têm que dar ouvidos às suas esposas porque elas são as suas auxiliadoras correspondentes, idôneas. A gente viu isso, né? Deus criou ali o homem, ele coloca ele como um líder, ele tem esse papel de liderar, e liderar não é simplesmente dar ordens, liderar não é simplesmente fazer o que eu quero, mas liderar envolve em ver as necessidades e cuidar delas, envolve amar, né? Porque essa é a maneira como Cristo lidera, por exemplo, ele lidera por amor, então envolve amar, e amar envolve se doar, envolve se sacrificar, não pelos seus próprios interesses, mas pelo bem do outro. Então é isso que é exigido de Adão, tá? E a mulher, ela foi feita como sua auxiliadora porque o homem precisava de ajuda para cumprir o seu mandato, para cumprir a sua missão que Deus havia dado. Então ele precisava de alguém que o ajudasse, que o correspondesse. E a mulher é essa ajudadora. Quando ela cumpre o seu papel de auxiliar o seu marido, ela o ajuda a cumprir a missão de Deus para o casal, para a família. Então, nesse processo, os dois devem estar empenhados em buscar o melhor para sua casa. Os dois, porque a casa agora é uma só carne, né? Os dois estão juntos no mesmo barco. Se der errado, vai dar errado para todo mundo. Se a casa cair, vai cair em cima da cabeça de todo mundo. Então, eles não estão ali para disputar um com o outro, eles estão ali para auxiliar um ao outro nesse processo. Então, o marido deve estar atento ao que sua esposa diz, porque ela vai ser a melhor conselheira que ele tem. Ela vai cumprir esse papel de auxiliá-lo, inclusive lhe dando conselhos, ok? Então ela é a mais preocupada, mais interessada em que as coisas vão bem dentro da sua casa, na vida do seu marido. Então ele tem que ouvir os conselhos da sua esposa, tá? Agora, ele não deve atentar para os seus conselhos apenas quando esses forem pecaminosos. Então o líder ele deve saber avaliar tudo
para o bem da família. Ele deve estar atento, ouvir atentamente sua esposa, mas deve estar atento também ao fato de que não somente ele é um pecador, mas sua esposa também, e por conta disso, às vezes, a percepção dele vai estar errado, e o conselho dela vai corrigir essa percepção, vai mostrar coisas que ele não tinha visto ainda, ou vai confrontar pecados que ele não queria lidar, tá? Mas às vezes ela, como pecadora, também vai ter uma percepção errada e vai ter um conselho errado, e ele tem que estar atento ali para avaliar, não simplesmente seguir tudo, mas avaliar. Então, na verdade, Adão, o problema na sua liderança envolve várias áreas. Primeiro, ele não protegeu Eva, ele deveria cuidar, ele deveria protegê-la. Pedro vai dizer que o homem, a esposa é o vaso mais frágil, né? Deus criou o homem então como esse vaso mais forte exatamente para proteger, aguentar a pancada, né? Então Adão não protegeu Eva durante o momento em que ela estava sendo tentada. Ele permitiu todo aquele diálogo com Satanás, ele não estava cuidando dela naquele momento. Como eu já falei, o texto parece até indicar que ele estava próximo, e ainda assim ele permitiu aquele diálogo que colocava a tentação de desobedecer a Deus em foco, em questão. Adão também não impediu que ela cometesse o pecado em si. Ele não protegeu a sua esposa nesse sentido. E ele ainda concordou com a proposta pecaminosa da sua esposa, com o conselho pecaminoso da sua esposa de comer do fruto. O que ele sabia explicitamente que era pecado, porque Deus mesmo disse isso para ele diretamente. Então aqui, o que nós aprendemos é que os homens eles devem liderar as suas famílias diante de Deus. Eles foram chamados a essa responsabilidade, liderar diante de Deus. E isso implica em não permitir que o pecado envolva os membros da sua casa, envolva aqueles por quem eles estão se esforçando para cuidar, tá? O homem também, como esse líder, ele não pode deixar de liderar, ele não pode ser omisso, tá? Ele não pode se deixar liderar no processo, seja pela sua esposa, pelos filhos, né? Hoje em dia os pais estão sendo liderados até pelos filhos, né? Então ele não pode se deixar entregar essa responsabilidade nas mãos de outro, porque aí ele pega o fardo que é dele, a responsabilidade que é sua. O interessante aqui em Gênesis 3, quando o pecado acontece, quem é que Deus chama para cobrar? Tá? Eva comeu primeiro, Eva desobedeceu primeiro, mas quem é que Deus chama para cobrar? Será que Deus não sabia como foi que aconteceu tudo? É claro que ele sabia, ele é onisciente, né? Então ele chama primeiro Adão para cobrar, tá? Adão, o que foi que você fez? Adão, vem cá, onde é que você estava? Então o homem ele não pode ceder essa responsabilidade para outros, porque ele vai colocar o fardo sobre outros, ou pessoas que não foram chamadas para assumir esse fardo, e assim ele está destruindo essas pessoas. Porque ele está esperando que alguém que não foi chamado para levar o fardo que é dele, leve isso por ele. Isso com certeza vai trazer problemas e desarmonia para o seu lar, tá? Então o homem ele tem que assumir as suas responsabilidades. Assumir diferentemente de Adão, que em Gênesis 3:12 vai responder para Deus, não, Senhor, foi a mulher que tu me deste. Ou seja, ele tira a responsabilidade dele. Epa, você é o líder, você é que cuida, você é o responsável. Ele vai dizer, não, foi a mulher que o próprio Senhor me deu. Se o Senhor não tivesse me dado, nada disso teria acontecido, né? E como eu já falei, não apenas ele não deve ser omisso entregando a liderança dele para outra pessoa, mas ele também deve liderar em amor. Ele não deve ser opressivo, autoritário. A liderança dele deve ser exercida em busca do que é melhor, do bem, da satisfação, primeiro de Deus, dentro do seu lar, segundo dos próprios indivíduos ali dentro do seu lar, da sua esposa, dos seus filhos. Então, ele é chamado, ao liderar, muitas vezes a ter que dizer não para si mesmo. Poxa, eu queria descansar, eu queria fazer isso, eu queria dormir, eu queria parar de trabalhar para que, sei lá, só minha esposa trabalhasse, eu queria, enfim. Ele é chamado para assumir as suas responsabilidades como líder, dizer não às vezes para os seus desejos pecaminosos, em busca do que é bom, do que é melhor, do que vai fazer a sua família florescer diante do Senhor. Ok? Muito interessante também ainda dentro desse papel dos conselhos pecaminosos, não é que o marido não apenas
não deve ouvir os conselhos pecaminosos da sua esposa, né? Ele não deve ouvir os conselhos pecaminosos de ninguém, né? De outros amigos, por exemplo, que não conhecem o Senhor, cujo coração não está no Senhor, suas mentes não são direcionadas pelo Senhor. É muito interessante que o livro de Salmos ele já começa, né, o salmo de abertura, dizendo o quê? Feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, tá? Quem direciona a sua vida não são aquelas pessoas que não conhecem a Deus, mas é a palavra de Deus. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Então, ele não troca o conselho de Deus, a palavra de Deus, pelo conselho do pecado. Ele troca o conselho do pecado pelo conselho da palavra de Deus. Os conselhos que ele escuta, seja da sua esposa, sejam até mesmo de outros irmãos em Cristo, todos vão ser filtrados pelo filtro da palavra de Deus, tá? Uma outra questão aqui interessante é que o que Adão faz ao ouvir os conselhos pecaminosos e seguir os conselhos pecaminosos de sua esposa, lembra, ele sabia, ele não foi enganado. A Bíblia vai dizer por 2 vezes que a mulher foi enganada lá no Novo Testamento, mas vai dizer, e a implicação é que Adão não foi enganado, ele pecou deliberadamente, pecou sabendo que estava pecando, né? Mas o que ele faz aqui é exatamente o que Safira faz lá no livro de Atos, ao dar ouvidos aos conselhos pecaminosos do seu marido, né? O seu marido Ananias, ok? Ananias tinha vendido o terreno e ele disse, olha, vamos dar essa parte aqui, vamos doar lá diante dos apóstolos, tá? Mas a gente fica com essa outra parte pra gente. Só que quando a gente for doar, a gente diz que está dando tudo. Nós vendemos o terreno e está aqui todo o dinheiro, sendo que a gente vai separar essa parte para nós, ou seja, mentir, né? Então ele propõe isso, e a sua esposa concorda com ele. Se por um lado o marido, aqui Adão, pecou ao dar ouvidos aos conselhos pecaminosos da sua esposa, a Safira pecou ao dar ouvidos ao conselho pecaminoso do seu marido. Okay? Então, ninguém deve seguir o outro quando o que o outro propõe é pecado contra Deus. Então, a liderança do homem, ela tem seus limites. Se o marido ele espera da esposa um comportamento que vai desagradar a Deus, ela deve dizer nesse momento não ao marido, para obedecer ao Senhor, obedecer a Deus, porque Deus é a autoridade maior, é a autoridade que está inclusive acima do marido, ok? Agora cuidado para a esposa saber se realmente a decisão que ela está tomando é uma decisão que glorifica a Deus, realmente obedece a Deus, ou se não, se simplesmente ela não quer fazer a vontade do seu marido, tá bom? Outra coisa, às vezes a tentação do homem será para que ele concorde com tudo e se cale diante de tudo, mesmo diante do erro dentro do seu lar, ok? Afinal de contas, né, é melhor muitas vezes evitar o conflito, tá? Né? O homem muitas vezes é tentado dizer, eu quero é paz, então, vou balançar a cabeça, né? Mesmo sabendo que aquilo que a minha esposa deseja, que meus filhos desejam, não está certo, né? Aquilo é problemático, aquilo é pecaminoso. Às vezes eu simplesmente não quero nem saber, porque eu não quero me envolver para não ter trabalho, né? Então, o homem é chamado a assumir responsabilidade, liderar o seu lar. Se ele entrega tudo, se ele não está atento, se ele simplesmente concorda, se ele simplesmente assina o cheque no final do mês, ele está liderando de uma maneira péssima. Ele não está agradando a Deus e um dia Deus vai chamá-lo para prestar contas, tá? É claro, o homem não precisa comprar qualquer conflito dentro do seu lar, o tempo todo, né? Comprando brigas dentro do seu lar, dizendo, vai ser assim, pronto. Não. Simplesmente, às vezes, para mostrar, por meio dessa imposição da força, de que ele é o líder. Não, a liderança, irmãos, ela não se impõe por meio de violência. Não dá. Se a sua esposa decidir, por exemplo, não lhe obedecer nunca, o que você vai fazer? Você vai bater nela? Não faça isso, porque senão Deus vai bater em você e vai ser pior. Tá certo? Então, o que acontece? A liderança, ela se conquista, né? O marido que tem uma esposa, por exemplo, completamente insubmissa, ele está colhendo os frutos de uma decisão errada que ele tomou lá atrás, né? Ele deveria ter avaliado bem essa situação antes do casamento. Mas uma vez que ele tomou a decisão de casar com aquela esposa, né? Ele fez um pacto, um compromisso ali, agora, meu amigo, não tem mais volta, né? Eu às vezes costumo comparar com alguém que pulou de cima de um prédio. No meio do caminho você pode se arrepender, ok? Mas não tem mais volta, não dá para voltar lá para cima do prédio,
O máximo que você pode fazer é o quê? Aí você pode orar, né? Orar pelo menos para que Deus amorteça a queda. Pelo menos para que você sobreviva, né? Orar no casamento, se você, a esposa ou o marido, né, tem um cônjuge problemático, o que você pode fazer? Primeiro, você faz a sua parte, tá? A liderança aqui, ela não é conquistada por violência, mas muitas vezes o seu modelo de liderança, né, marido, ao fazer a sua parte, ou o modelo da esposa, né, de ser uma esposa que obedece a Deus e cumpre o seu papel de auxiliadora, muitas vezes isso vai trazer um impacto que Deus quer trazer para a vida do seu cônjuge. Lembra de 1 Pedro, capítulo 3, verso 1, que vai dizer para as esposas ganharem os maridos. Se o seu marido não obedece a palavra de Deus, ganhe ele pelo exemplo, agindo como uma esposa crente de verdade, né? Mesma coisa o marido. Se a esposa não obedece o marido, o que ele tem que fazer? Liderar com sabedoria, assumir as suas responsabilidades. Tudo que ele pode fazer como um líder para servir a sua casa e fazer a sua casa florescer, né? Se sacrificar pelo bem da sua casa, ele tem que fazer. E é isso que Deus vai usar junto com a oração, né? É o seu exemplo, a sua oração, a sua dedicação que Deus vai usar nesse processo aí de transformação no seu lar, tá? Agora, o homem precisa saber quando é que ele não pode ceder de jeito nenhum e se manter firme. Se é uma questão pecaminosa, se é uma questão que vai trazer ruína para o seu lar, você precisa bater o pé, você precisa assumir o seu papel de líder e colher as consequências disso, tá? Então, às vezes aquilo vai trazer um conflito inicial dentro do seu lar se a sua esposa ela não se submete àquilo, né? Porém, os frutos vão ser benéficos. Então, lá na frente, quando os frutos vierem, ela vai observar e vai ver. Realmente, né, você estava certo. Às vezes pode não admitir com palavras, né? Depende aí se ela é alguém que já foi realmente transformada pelo Senhor ou não. Mas, no consciente dela, Deus vai fazer pesar. Ok? Então, o marido é chamado a assumir sua responsabilidade de liderança. Ele não entrega isso para ninguém, ele não coloca os fardos que são seus sobre os outros, ele assume. E ao assumir, ele tem que saber quais são também as brigas que ele precisa comprar, porque no final das contas o que importa é glorificar a Deus e o bem do seu lar, da sua casa. Tá bom? Ok. Quarta consequência do pecado aqui. O pecado colocou agora a família numa situação de desobediência a Deus. Eles comeram do fruto contrariando o mandamento claro de Deus. E a consequência disso é que agora o lar vai ser um ambiente povoado por pecadores, por desobedientes, por rebeldes. Ok? Tem até um livro muito interessante, eu não tive a oportunidade de lê-lo. Claro na nossa mente, para que você não compre expectativas erradas. As expectativas, por exemplo, hollywoodianas, né? As expectativas dos filmes da Disney. E viveram felizes para sempre, né? É só festa, é só harmonia, é só beleza, é só bondade. Não, né? Conflitos vão existir e vão nos acompanhar, porque agora o relacionamento, o lar, a família é composta por pecadores, tá certo? Então, não apenas Adão aqui ouviu o conselho errado da sua esposa, mas ele de fato executou o ato de desobediência. Ele pecou, né? Ele tomou ali o que ele não deveria tomar, tomou aquele fruto ali e comeu, tá certo? Então, ele que deveria proteger a sua esposa contra o pecado, se une a ela no pecado. E agora nós temos dois pecadores na história. Dois desobedientes dentro da mesma casa. Dois rebeldes, né, dentro da mesma casa. É por isso que há conflitos dentro do nosso lar, tá bom? Por que existem conflitos? Porque, mulher, você se casou com um pecador. Por que existem conflitos? Porque, homem, você se casou com um pecador. E lembra de um detalhe, tá? Você também é pecador, porque a gente é tão tentado a esquecer. Primeiramente,
A primeira coisa que você tem que consertar, então, dentro da sua casa é você. É você. Por quê? Porque você vai prestar contas diante de Deus um dia, não pelo que o outro faz. Você vai prestar contas pelo que você faz. Então, eu estava falando aqui que o lar agora é composto por 2 pecadores. E por causa disso, porque agora nós temos 2 desobedientes pecadores dentro de casa, o meu primeiro trabalho, meu primeiro papel é perceber onde é que eu estou desobedecendo, o que Deus espera de mim. E então assumir as minhas responsabilidades, corrigir os meus pecados e fazer o que Deus espera de mim, lutar contra o pecado para viver do jeito que agrada a Deus dentro do meu lar. Então, o primeiro que eu tenho que cobrar dentro da minha casa sou eu mesmo, tá bom? Porque naquele dia eu não vou prestar contas pelo que o outro fez, eu vou prestar contas pelo que eu fiz. É claro, marido, além disso, você tem uma responsabilidade sobre a sua casa, de liderar a sua casa. Então, em alguma medida, você também vai ser cobrado dos pecados que acontecem dentro da sua casa, tá? É claro, você não vai ser cobrado no sentido de a pessoa cometeu esse pecado, você vai pagar pelo pecado que ela cometeu. Você vai ser cobrado se você não estava cuidando, se você não exortou, se você não alertou, se você não mostrou, se você não lutou para trazer a pessoa de volta para o caminho certo. Então Deus vai te cobrar isso porque você é o líder. Geralmente, eu sempre falo isso, quando há um conflito dentro do lar, marido e esposa, se um dos dois quer ficar sem falar com o outro, né, como às vezes acontece, o que acontece? O marido tem a responsabilidade, porque ele é o líder, ele tem a responsabilidade de dar o primeiro passo. Não importa se foi ela que pecou, você vai ter, meu amigo, que ir lá conversar com ela e dizer, olha, nós precisamos resolver esse problema, ok? Então, primeira coisa é essa, eu sou o pecador e, portanto, eu devo assumir as minhas responsabilidades, lutar contra o meu pecado e fazer aquilo que Deus espera que eu faça dentro do meu lar, certo? Esse é o primeiro ponto que eu tinha falado. O segundo que eu estava falando agora é o quê? Que homens e mulheres muitas vezes tentam transformar o seu marido, sua esposa, em deuses para eles. Transformam em ídolos, ok? E aí o que importa agora dentro da família, dentro do casamento, não é mais agradar a Deus, mas agradar o meu marido ou agradar a minha esposa. Então não importa se o que eles estão esperando de mim vai levar ao pecado. Eu estou disposto a pecar, eu estou disposto a fazer o que é pecaminoso contra Deus. Para quê? Para agradar o meu marido, para agradar a minha esposa, né? Estou disposto a fazer isso para manter comigo ali o meu marido ou a minha esposa. A gente tem que lembrar que o primeiro que a gente tem que agradar dentro da nossa casa é o nosso Deus. Ele é o primeiro a ser agradado, tá? Se o seu marido, sua esposa é um ídolo para você, eu não consigo viver sem ele. Se Deus tirar, eu morro também, etc, etc. Né? Eu não posso dizer não para ele, não posso dizer não para ela, porque senão ele vai querer me deixar e tudo mais. Meu querido, se você está botando o seu marido ou sua esposa como um ídolo na sua família, sabe de uma coisa, um dia Deus vai quebrar esse ídolo e você vai ficar sem nada. E naquele dia que você estiver diante de Deus, Ele vai dizer, epa, peraí, você dizia que me adorava, mas quem você adorava era outro. Você vivia para outro, não era para mim, não era para o meu agrado, ok? Então é preciso estar atento a isso. Primeiro, a quem a gente deve agradar e obedecer ao nosso Deus, ok? Se o seu cônjuge, seu marido, sua esposa, eles não querem viver como crentes, aí o problema é deles. Um dia eles vão dar conta diante de Deus por causa dos pecados deles. Mas não é porque eles querem viver como os descrentes que você tem agora uma carta em branco para viver pecando também. Ah, quer dizer que você não quer fazer isso não? Quer dizer que você não quer fazer sua parte não? Seu papel não? Pois eu também agora não vou fazer isso nem aquilo outro. Lembra, Deus vai cobrar você pelo que você faz, tá? Se você obedeceu, se você não obedeceu. Você vai prestar contas a Deus pelos seus pecados, não pelos pecados do outro. O outro você vai orar por ele, você vai pregar para ele, né? Exortá-lo, aconselhá-lo, mas prestar contas, você vai prestar contas pelos seus pecados. Um dia você vai estar diante de Deus e ele não vai aceitar essas desculpas. Ah, Senhor, mas eu só fiz aquilo porque era para agradar o meu marido, para agradar a minha esposa. Ah, Senhor, mas eu só fiz aquilo porque senão meu marido ou minha esposa iam me largar. Ah, Senhor, não. Tá? Ele espera que você obedeça primeiro a ele. Faça primeiro do jeito de Deus, tá certo? Às vezes a gente quer fazer de um jeito,
né? A gente sabe que está errado. Deus falou, ó, não faça assim. Aí a gente quer achar que a gente é mais esperto, mais inteligente que Deus. E a gente quer dizer para Deus, não, Senhor, eu sei que não é bem assim. Mas sabe de uma coisa, eu tive uma ideia melhor do que o Senhor. Acho que do meu jeito vai dar mais certo. Não vai. Você vai sempre quebrar a cara. Tá bom? Agora, quinta, né, penúltima, aqui, essa é mais curta. As duas últimas aqui são mais curtas, né? Penúltima consequência do pecado. Você agora, por causa do pecado, essa palavra é uma palavra para o homem, né? Está aí nos versos 17, a parte B, que a gente não leu, até o verso 19, que agora, por causa do pecado, o homem é colocado numa luta exaustiva por sobrevivência. E esse aqui essa é a quinta consequência do pecado. Dá uma olhadinha comigo. Verso 17, capítulo 3 de Gênesis, ele vai dizer aí, maldita é a terra por sua causa, com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado. Até aqui, por enquanto. Daqui a pouco a gente vê esse finalzinho do verso 19, tá? Então agora, as consequências do pecado, elas te colocam nesse problema de uma luta exaustiva por sobrevivência, tá? Eu vou salvar a live, estão me pedindo aí, pode deixar que eu vou salvar, tá bom? Então, a tarefa agora, Deus tinha dado a tarefa lá em Gênesis 2 de quê? De guardar o jardim, de cultivar o jardim. Essa era a tarefa de Deus para o homem. E ela estava sendo feita em plena harmonia, em prazer, em gozo. O homem queria se alimentar, estava lá todas as frutas diante de si, ele podia se alimentar daquilo a hora que ele quisesse, não havia esforço. Era só ir lá e pegar, né? O esforço não era excessivo, não era exaustivo. Porém agora, o sofrimento aqui, maldita foi a terra, a criação, ela foi colocada em cativeiro do pecado também, ela sofre efeitos do pecado, Romanos capítulo 8 vai falar isso, ela geme esperando o dia da redenção dos filhos de Deus, tá? E aí agora o homem, para tirar sustento, alimento da criação, ele agora vai passar por um processo árduo, ele vai passar por um processo agora exaustivo, de luta, não vai ser como o jardim que era fácil, tá? A gente está gravando aqui, deixa só eu desativar os comentários para ver se melhora, tá? Só um momentinho aqui. Ok. Qualquer coisa no final, habilito os comentários de novo para vocês falarem, tá bom? A Aline está assistindo a live, eu pedi qualquer coisa aí, se estiver travando demais, tu me avisa, tá bom? Que aí eu paro aqui. Ok, gente, então dá continuidade aqui. Então, nota que há um paralelo aqui entre o sofrimento e o suor do rosto do homem, tá? Pegar comida agora, alimentar, sobreviver, vai ser um processo que vai fazer com que ele venha a suar muito. Vai ser exaustivo, vai ser difícil, vai ser doloroso, vai ser duro o processo. A terra não vai dar mais fruto com facilidade, tá certo? E isso é algo que vai durar até os últimos dias da sua vida. Então, quando o seu corpo já não estiver mais respondendo, ali estará o homem nesse processo penoso, suando, lutando com a criação, com a terra, para ter o que comer, para ter como sobreviver ou morrer, tá certo? Então, tudo isso que a gente vê, doenças, seca, essa pandemia, catástrofes naturais, tsunamis, terremotos e tudo mais, o que é isso? São as consequências do pecado. É a criação agora em pecado, lutando contra o homem, tornando a tarefa do homem, da sua sobrevivência, mais difícil. Certo? E aqui a última consequência, finalzinho do verso 19, ele diz, né? Até que você volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Ok? Então a última consequência do pecado é a morte. Aqui a ênfase está na morte física. A gente falou na última live sobre a morte espiritual, a gente falou também sobre a morte eterna. Tá? Aqui ele está falando sobre a morte física. Eis aqui o fruto do pecado. O fruto do pecado é morte. O salário do pecado é morte.
É para cá que o pecado ele quer arrastar aqueles que dão ouvidos a ele, tá? O pecado ele quer destruir sua casa, ele quer destruir a sua família, ele quer matar a sua vida espiritual, ele quer matar a sua vida física, ele quer matar o seu lar, porque o pecado ele tem fome por morte, ele tem fome por destruição, certo? Então nós ainda, desse lado de cada humanidade, todos os homens, porque todos pecaram, diz lá Romanos 5, nós vamos experimentar morte física. Essa é a consequência, tá? A boa notícia do Evangelho é que Cristo veio trazer vida e vida eterna. Ele veio trazer restauração para as famílias, ele veio restaurar, reconstruir aquilo que o pecado tem tentado destruir, e ele veio também desfazer esse efeito terrível do pecado. Ele veio trazer vida. Embora nós venhamos a morrer aqui nesse mundo, Cristo nos garante uma ressurreição. A sua ressurreição já é a prova de que nós viveremos eternamente com Ele se estivermos unidos com Ele pela fé. Então o Senhor Jesus, Ele pagou o preço do pecado. Se o pecado cobrava essa morte aqui, tá? Jesus pagou e desfez o efeito do pecado. Agora nós vamos ressuscitar para viver para sempre com Ele. Ele nos libertou completamente, né? Ele pagou o preço para nos libertar completamente do poder do pecado. Agora, no processo de santificação, nós estamos sendo libertos aos poucos, até o dia em que seremos plenamente libertos do pecado. Então Jesus, ao morrer naquela cruz, ele garantiu para nós essa vida e vida eterna. Ao ressuscitar, ele nos deu a prova de que nós temos com ele agora vida e vida eterna. Agora, ele pagou o preço do nosso pecado naquela cruz também para sermos uma família viva, diferente, tá? Do que nós éramos. Ele chama agora de novas criaturas. Aqueles que estão com ele, né, não são mais o velho homem. O velho homem morreu. O velho homem foi crucificado com ele. Então nossa casa deve ser uma nova casa, a casa de uma nova família, de famílias que nasceram de novo. Não são mais aquelas famílias unidas a Adão, à morte, ao pecado, à destruição, mas famílias unidas a Jesus, à vida, à ressurreição, à nova vida. A figura que ele usa no batismo da ressurreição é exatamente essa, uma nova vida com Cristo, de obediência ao Senhor, de amor ao Senhor, de relacionamento com o Senhor. E isso tem que estar presente no nosso lar, tá? Lutando juntos, nós lutando juntos como família contra o pecado, para mostrar o grande Deus que nós servimos, o grande amor desse Deus, mostrado no nosso lar, no amor do marido pela sua esposa, de ambos pelos seus filhos. Então, o Senhor nos chama a essa nova vida, a servirmos a Ele, tá? Como essas novas famílias que vão viver no reino de Deus, quando a morte física será completamente extinta de uma vez por todas. Então há um dia em que Deus vai consumar o seu reino. As famílias que vão viver lá são famílias diferentes das famílias que agora vivem aqui, porque as que vivem aqui estão mergulhadas no pecado. Então a gente tem que começar a viver agora, como cidadãos desse reino, com a nova vida que a gente vai viver para sempre, do jeito que Deus espera que a gente vai viver lá por toda a eternidade. Essa é a nossa luta como família contra o pecado, a morte, a destruição nos nossos lares, ok? Então é isso, meus irmãos. O pecado trouxe essas consequências sobre as nossas famílias e é por isso que há conflitos, é por isso que nem sempre nós estamos refletindo no nosso lar a vida, a família que Deus criou para que a gente fosse, para que a gente refletisse, tá? Nós ainda vamos falar mais coisas nas lives que virão, mas a pergunta é: você então observou aqui as consequências do pecado na sua casa e onde é que você tem falhado? Onde é que você tem errado? Onde é que a sua família não está mostrando o Deus glorioso que nos criou e nos chamou para Ele, como seus filhos amados? Há um mistério aqui, que Paulo vai falar sobre esse mistério lá em Efésios, e eu não vou adiantar aqui para vocês, tá? Quando a gente chegar em Efésios, a gente vai falar sobre esse mistério, que não estava tão claro aqui. Tá bom? Mas há muitas coisas claras aqui que Deus espera que a gente viva diferente no nosso lar. Você ama o Senhor? Ele diz: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Você está disposto então a renunciar ao seu pecado para obedecer ao Senhor, para viver essa vida que o Senhor quer para você, para o seu lar, para a sua família? A minha oração é que Deus use isso
para deixar bem claro diante de você o que precisa ser mudado. Ele use isso para mexer no teu coração, para que você comece a lutar para mudar aquilo que está errado. Tá bom?